Oi, aqui é o Tourcast. Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar? Surpreendam! Começa agora Tourcast. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tourcast. Esse podcast chega até você com um oferecimento da Infinity e Redcars Turismo. Meu nome é Samir e hoje vamos falar de turismo em Belo Horizonte e região. Nós somos a festa de saideira do Comida de Boteco 2016. E além de aproveitar o evento, também colhemos a opinião dos mineiros como dica para os turistas. Os ouvintes perceberão vários ruídos de fundo, pessoas, copos, risadas e música, pois estávamos no meio do evento. Agora, escuta um pouco do que tem para se fazer na cidade de Belo Horizonte e região. Você sabia que a Infinity e Redcars têm as melhores soluções de viagens e turismo de negócios para sua empresa? As grandes corporações têm agências de viagens que ficam alocadas nas empresas para o suporte a viagens dos funcionários. Essas agências são responsáveis pelas reservas de passagens, hospedagem e locação de veículos. Com isso, a empresa fica livre para tocar o seu negócio, pois tem uma agência de viagens cuidando da logística. Mas e quando sua empresa é uma empresa de pequeno ou médio porte? Quem é que cuida disso? Geralmente você, empresário, realiza essa tarefa ou desloca um funcionário para ficar pesquisando passagens, hospedagem, não é verdade? E mesmo depois fica tendo um baita trabalho para fazer o reembolso dos funcionários. Que tal você deixar essa tarefa a cargo da Infinity? Aqui nós pesquisamos passagens, hospedagens, locação de veículos, chip de telefonia nos Estados Unidos e na Europa, tudo para que você possa se deslocar sem burocracia para a realização dos seus negócios. Quanto custa esse serviço para sua empresa? Nada, pois quem nos paga, quem paga o serviço da agência de viagem são os fornecedores, porque nós vendemos para eles. Então, está esperando o quê? Ou vai continuar a perder tempo precioso do seu dia fazendo pesquisa de passagens e hospedagem? Entre em contato conosco e saiba mais através de contato@infinity.tour.br. Nosso e-mail vai estar no link deste post. Necessita de vans para sua logística de deslocamento na cidade de São Paulo? Se você for agência de viagens e necessita deslocar seus clientes na capital paulista, conte conosco. Se a sua empresa necessita de vans na cidade de São Paulo, temos frota própria e somos referência nesse segmento. Também atendemos hotéis e você, pessoa física que necessita de van para suas necessidades de logística na megalópole paulistana, conte conosco. Mande-nos um e-mail, contato@infinity.tour.br. Para que o turista esteja contextualizado, vamos dar um breve histórico do estado de Minas, que faz parte da região sudeste, e a gente vai focar bastante em Belo Horizonte e região. O estado de Minas Gerais começou a ser explorado pela primeira vez no século XVI, ou seja, demorou um tempo, porque quando você vai parar para pensar historicamente, o litoral paulista e o litoral de Salvador, por exemplo, ele já era muito mais explorado há mais tempo. Só quando os portugueses decidem começar, através dos bandeirantes, a desbravar o interior do país, é que outros estados começam a ter um nível de descobrimento maior, principalmente quando se soube que a região era rica em minérios e recursos naturais, que era o caso de Minas Gerais. A coroa portuguesa acabou fundando a primeira vila de Minas Gerais em 1711, na cidade de Mariana. Com atrativo, a região teve um rápido crescimento populacional e logo se tornou um importante centro econômico do país. Vamos lembrar que Minas Gerais atualmente é um dos estados mais ricos da federação, Mesmo com a extração de ouro, Portugal viu que começou a diminuir gradativamente, porque as fontes de
de ouro não eram tão abundantes assim, ou ainda não se descobriu tanta coisa naquela região, mas por causa disso, ele começou a criar várias formas rígidas de cobrar mais impostos, e aí eu não sei se é por causa da baixa do ouro, ou se ele já cobrava mais impostos e a galera sonegava, a história não deixa isso muito claro, mas de qualquer forma, tem uma parte interessante dessa história do aumento de impostos. Tem uma hora que o governo português resolve instalar uma política chamada de A Derrama. Mas se você quiser um pouco mais de informação, tem um livro de história que eu gosto bastante, ele conta a história do Brasil em quadrinhos, um humor muito sarcástico, que é a história do Brasil para principiantes, e tem um outro, eu não sou tão fã, isso é uma opinião pessoal, que é o História do Brasil Politicamente Incorreto, que ele vai contar algumas coisas nesse sentido também, principalmente se fala da Inconfidência Mineira. Mas justamente esses aumentos de impostos é que vão suscitar aí os primeiros movimentos anticolonialistas do século, e aí a gente tem a Inconfidência Mineira, inspirado na Revolução Francesa. Diversos intelectuais religiosos e proprietários rurais se reuniram com a intenção de livrar o Estado do domínio português, mas aí a gente vai entrar numa outra parte da história que é a Inconfidência Mineira, então eu deixo para os amantes de história. O Estado começa também a ter uma ascensão econômica baseada na cultura do café. Não é só o Estado de São Paulo que acabava produzindo bastante café, o Estado de Minas Gerais tem várias regiões produtoras de café até hoje, e isso vem dar uma ascensão no crescimento econômico da cidade. E isso vem dar um crescimento econômico no Estado, consequentemente acabava também refletindo na capital, Belo Horizonte. Em um determinado momento da história do Brasil, depois que a gente tem a proclamação da República, boa parte dos presidentes que assumiram o poder nessa época vieram do seio do café, e aí em um determinado momento as pessoas que mais detinham dinheiro e poder e influência no Brasil acabavam sendo tanto o Estado de São Paulo como o Estado de Minas. E durante um período, até 1930, o poder vai se revezando entre o Estado de Minas e o Estado de São Paulo, que na história ficou conhecido como a República, a política do café com leite, até 1930, quando o gaúcho Getúlio Vargas entra no poder, e aí um novo ciclo histórico se inicia. Fizemos aqui um pequeno resumo histórico de Minas, e agora vamos ouvir aqui, ao vivo, algumas dicas do que você pode fazer na capital mineira, e vamos começar pela cultura. Vocês vão ouvir uma pequena entrevista que a gente fez com a Carla sobre algumas dicas culturais na capital mineira. Bem-vindos ao Tourcast Turismo e Diversão ao alcance do seu player. A gente está tentando motivar o máximo de turistas possíveis a conhecer Belo Horizonte, e a capital mineira, ela atrai turistas tanto pela sua gastronomia como pelos seus botecos, que a gente está fazendo o programa de saideira aqui hoje, mas também tem uma parte cultural e artística muito forte da capital mineira. Fala para mim um pouco, o que você faz aqui, para o turista entender quem é a pessoa que ele está ouvindo e quais são as suas dicas, qual é o seu ponto de vista da cidade para que ele possa conhecer a parte cultural e artística de Belo Horizonte. Bom, sou arquiteta, formada em arquitetura, trabalhei com produção cultural 20 anos e agora sou estudante de gastronomia. Acho que um dos programas muito legais que tem em Belo Horizonte é conhecer um pouquinho da arquitetura aqui, porque nós temos obras de Oscar Niemeyer, nós temos o conjunto arquitetônico da Pampulha, que a gente tem, 5 obras do mestre Oscar Niemeyer, além do JK, do prédio JK no centro da cidade, do prédio Oscar Niemeyer na Praça da Liberdade. Então, a arquitetura, a gente já tem aí vários motivos para vir para Belo Horizonte. Já na produção cultural, Belo Horizonte é a cidade dos festivais. A gente tem festival internacional de dança, festival internacional de teatro, palco e rua, de circo, de bonecos, de música, de jazz. Então, tem festival para todos os gostos e todas as áreas da cultura. É só ficar ligado nas datas dos festivais, porque eles ocorrem sempre nas mesmas datas. Então, a gente tem aí uma variedade de eventos para o turista poder acompanhar e participar. Como produtora cultural, com certeza você tem alguns eventos que você gosta mais. Tem algum que você possa falar putz, esse é um evento que eu gosto muito? Eu sei que são muitos, mas deve ter alguns que te chamam mais atenção, que te encantam mais. O Comida de Boteca é um, né? Nós somos dois.
Comida de boteco é um que é esperado todo ano, assim, não tem como não esperar. Quem serão os concorrentes, quais serão os petiscos, então esse já tá marcadinho e esse tá fácil dos turistas saberem a data, é sempre 10 de abril a 10 de maio, começa em abril e acaba em maio. E entrar na página do Comida de Boteco. Agora outro que eu indico, o FIT, o Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua, que é um grande evento que tem espetáculos de teatro do mundo inteiro, tanto no palco quanto na rua. Então tem espetáculos gratuitos. Eu acho que é um festival muito interessante. Tem o Savassi Jazz Festival, que é um festival de jazz, de música, que acontece num bairro muito famoso de Belo Horizonte, que é a Savassi, que é um bairro comercial e aonde tem os bares, as boates, aonde ferve a noite de Belo Horizonte é na Savassi. Então acontece o festival Savassi Jazz, que é um festival também que eu curto muito e que eu acho que é interessante das pessoas virem. É difícil porque, assim, além de gostar de todos, eu tenho uma relação com a maioria deles. Se eu deixar de citar um, vai ficar complicado aqui, vai falar, pô, você gosta mais de um do que do outro, você gosta mais dele do que de mim. Você não citou a mim, né? Então, assim, acho que tem isso, assim, essa variedade, assim. Tem o Festival Mundial de Circo, que também traz performances internacionais que a gente não veria, assim, com técnicas de circo diferentes do que a gente está usualmente habituados a ver, esse tipo de coisa, assim. Obrigado pela sua participação. Vamos curtir agora mais um pouco do evento do Comida de Boteco. Obrigada a você e será um prazer, quando quiser. Meu cara turista, e não é só de cultura que vive a capital mineira. Mas a gente foi pra gravar também, estava gravando no meio do evento Comida de Boteco, e se liga mais nessas informações. E se você não sabe o que é o evento Comida de Boteco, a gente fez um podcast falando sobre o que é o concurso Comida de Boteco, e aqui a gente pegou algumas pessoas lá do evento para dar também dicas sobre o ponto de vista e dicas deles sobre Belo Horizonte e regiões. Escuta um pouco do que a Crica tem para dar como dica. E pra você que sentiu falta da Crica, que deu a primeira entrevista, na verdade, do Comida de Boteco, né? Que a gente contou a história. Mas se você não ouviu esse podcast, volta alguns episódios atrás, escuta o que é o evento Comida de Boteco. A gente vem encontrar aqui com ela na festa de saideira em Belo Horizonte. Crica, mais uma vez, obrigado por gravar com a gente. Eu que agradeço. E eu pergunto a você, já que a gente tá tentando motivar o turista a conhecer a capital mineira e seus arredores, quais são as suas dicas, os lugares que você gosta e que você pode indicar para o turista que vem para BH, que está em BH ou que próximo de BH ele consiga fazer turismo próximo da cidade? Bom, primeiro prazer estar aqui com vocês de novo, né? Eu sou super suspeita para falar de Belo Horizonte, porque eu sou mineira de coração e apesar de ter rodado um monte de lugar aí, eu ainda acho que Belo Horizonte tem muita coisa legal que a maioria das pessoas não sabem, né? É engraçado que muita gente vem fazer turismo de negócio, né? Business, mas aí vai embora no final de semana porque acha que Belo Horizonte não tem nada pra fazer. Em Belo Horizonte tem uma coisa muito legal, assim, que eu acho que, além de boteco, que as pessoas acham que só Belo Horizonte só tem boteco, né? Que é a capital dos botecos. A gente tem, primeiro que eu acho que o maior ícone do Belo Horizonte é o Mercado Central. É incrível, assim, tudo que tem ali dentro, né? Num espaço tão pequeno, num quarteirão, você encontrar a variedade de coisas e riquezas, né? Da nossa cultura. Então, acho que ali vale um passeio demais, assim, não tem como ir embora de Belo Horizonte sem conhecer o Mercado Central. Eu amo a feirinha de artesanato domingo também, que eu acho que é uma das coisas que quem vem no final de semana tem que passar, porque é uma das maiores feiras a céu aberto de artesanato do Brasil. E eu sou da área da cultura, né? Apesar de trabalhar com boteco, eu venho da cultura. E eu acho que a gente tem coisas incríveis aqui da nossa cultura, nosso celeiro, nosso polo cultural é muito grande, assim, a gente tem não só a música, né? Mas eu venho da área de dança, a dança também é um celeiro muito importante, né? A dança em Minas. Os nossos teatros são muito legais, assim, eu acho que a gente tem um polo cultural que é o Palácio das Artes ali, você encontra não só uma loja de artesanato incrível, mas você tem salas ali de exposições, você tem um cinema cultural, só de filmes culturais, fora do circuito, né? Você tem uma sala maravilhosa, assim, de espetáculos, que tem grandes shows, grandes espetáculos, então vale a pena ver a programação do Palácio das Artes, e não só
só a Palácio das Artes, tem outras casas, tem o Cine Brasil, tem outras casas que estão crescendo em Belo Horizonte, mas o Palácio das Artes é um ícone de Belo Horizonte, é uma referência que eu acho que vale a pena dar uma visitadinha só pelo prédio, tá atrás do Parque Municipal, que também é um ícone. E aí tem o Parque das Mangabeiras, tem a Praça do Papa, tem o complexo da Lagoa da Pampulha, que é o complexo, a gente fala que todos os prédios de Niemeyer, a igrejinha de Niemeyer, do Museu de Arte da Pampulha. Mas fora isso tudo que tá dentro de Belo Horizonte, o que eu mais gosto é sair de Belo Horizonte final de semana. E aí eu acho que legal também visitar vilarejos que a gente tem em volta da cidade, e Macacos eu acho que é o mais famoso, assim, é o principal. O circuito? Macacos é um vilarejo, né? A gente chama carinhosamente chamado de Macacos, mas se eu não me engano é São Sebastião das Águas Claras, mas todo mundo chama de Macacos. E ali tem um polo gastronômico de pousadas também, bem legal, assim, de bares e restaurantes. 30 quilômetros. Nossa, super pertinho. É muito perto. E assim, você pega uma estrada também super bacana, alguma vista linda, você já vai no caminho, você já vai se deliciando com a paisagem. E aí, fora isso, a gente tem Inhotim, né? Nossa. Que é aqui pertinho. Então, assim, nós vamos falando de 50 quilômetros, 60 no máximo. Tem Inhotim, que é o município de Brumadinho, mas está muito próximo de Belo Horizonte. Eu acho que quem puder ver Belo Horizonte, se programar para um final de semana, conhecer Inhotim, que é o maior museu da América Latina a céu aberto, vale muito a pena. É uma coisa mega, que é incrível, que um dia só não vai ser suficiente para você conhecer. E a pessoa que vem conhecer Inhotim tem que estar preparado para caminhar, né? Não, porque muito. O lugar é imenso. É um museu a céu aberto. Com várias instalações, com vários galpões, né, que tem instalações, mas fora também tem várias instalações a céu aberto, jardins enormes, né, de Burle Marx, lagoas e lagos e enfim. Até uma das instalações em Inhotim é uma piscina que você pode mergulhar nela, né? Então você pode ir de biquíni se você quiser, é muito legal. Uma das instalações você pode interagir com a instalação, isso é muito legal. E Inhotim você tem que se programar, tem que entrar no site, você tem que realmente ver o que você quer ver lá dentro pra você se organizar, porque não dá pra fazer um bate-volta de 3 horas, né? Um dia inteiro e você não vai querer voltar. E o lugar é tão grande que eles fazem a locação de carrinhos de golfe. Tem vários circuitos de carrinho de golfe que você tem que escolher qual que você vai fazer e, enfim, é bacana, vale a pena dar uma pesquisada. E as cidades históricas, né? Que aí, obviamente, assim, você consegue fazer em um dia e voltar pra Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, e aí é o mais próximo de BH, que fica mais ou menos a mesma distância de Inhotim. Mas Mariana e Ouro Preto já são super conhecidos, né? Todo mundo... no carnaval, né? E as pessoas já vêm pra Belo Horizonte com a intenção de fazer as cidades históricas, o circuito das cidades históricas. Acho que o que as pessoas não sabem é isso, né? E outra coisa que também tá muito perto de Belo Horizonte, especialmente perto de Confins, e que eu amo, é a Serra do Cipó, que já é um circuito de cachoeiras, né? De trilhas, de trekking, quem gosta de mountain bike, quem gosta de caminhar. E aí é um parque, né? Obviamente já tombado, né? Nacionalmente pelo IEFA. E é um parque incrível com milhares de cachoeiras. Também o Serra do Cipó. Você pode descer em Confins, em 50 minutos você tá na Serra do Cipó, 1 hora, no máximo 1h15, dependendo do tempo que você leva, mas é muito próximo e é um circuito que todo mundo tem que fazer um dia, quem gosta, né, de turismo, de aventura e ecológico, é a Serra do Cipó. Eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente tem. Você sabe que uma das coisas que a gente mais faz na cidade de São Paulo lá é indicar pro turista trilhas. Da próxima vez que eu vier pra cá, a gente vai fazer um roteiro lá na Serra do Cipó. Nossa, vamos. Serra do Cipó, no entorno, né, tem coisas muito legais. Então, tem Tabuleiro, que é uma das maiores cachoeiras do Brasil, que é 1 hora de Serra do Cipó, que tá ali na divisa. Aí você tem Lapinha da Serra, que é um município do lado da Serra do Cipó, que é um vilarejo também incrível, com milhares de cachoeiras. Então ali você já fica perdido, né? No caminho você já tem ali a Gruta da Lapinha. Você já vai parando e fazendo um circuito ali que um final de semana é pouco, mas vale a pena. Então, vou te falar, Belo Horizonte, por si só, já vale um final de semana, né? Mas se você quiser fazer o entorno de Belo Horizonte, vai ser pouco o final de semana. Ou seja, BH acaba sendo a porta de entrada para que o turista venha várias vezes, não só para curtir a capital mineira, mas também seus arredores. Fora a gastronomia, né, Crica? Fora a gastronomia. Vir a Minas e não comer é um pecado. Não comer bem, né? E não visitar pelo menos um boteco do Comida de Boteco. Pelo amor de Deus, é quase pelo um pecado, amor de Deus, né? Esse ano de 2016, a gente tá falando de quantos botecos participantes, Crica? 45 botecos. Ou seja, tem muito boteco para você poder conhecer. Sim, e todos estão hoje na festa da saideira de Belo Horizonte vendendo seu petisco a R$10, imperdível. E outra coisa que a gente já pode indicar, viu, Crica? Já que essa festa acontece todos os anos, já se programa aí, compra suas passagens, compra os ingressos antecipados. Sim, porque ela é o segundo sábado de maio, sempre. Sempre no segundo sábado de maio? Olha aí. Vamos programar, gente. Vamos programar que ano que vem tem saideira.
Obrigada. Maravilha, Krika, obrigado mais uma vez. E agora a gente vai continuar uma rodada de entrevistas para que todas as pessoas que a gente puder trazer para cá que tragam a sua visão sobre BH, vai fazer com que você, ouvinte desse podcast, tenha mais motivos para conhecer a capital mineira. Muito obrigado, Krika. Obrigada a você. Galera, e não é só a Krika que deu a sua contribuição, seu ponto de vista sobre a cidade de Belo Horizonte, mas a gente também teve o prazer de conversar com uma das pessoas que fez parte lá da história quando a gente contou Comida de Boteco, que é o Lália, a pessoa que acabou arquitetando toda a fundação desse processo. Claro, tem toda uma equipe aí, mas a gente tinha ouvido falar dela lá no primeiro podcast e dessa vez a gente teve a oportunidade de entrevistá-la. E se liga só no que ela pode passar de informação pra gente, tanto do Comida de Boteco como do ponto de vista dela sobre a capital mineira para se visitar. Para quem ouviu o primeiro podcast que falava sobre Comida de Boteco, a gente falava de uma das pessoas que fundou esse negócio chamado Comida de Boteco, e eu tô aqui com a Eulália. Eulália, muito obrigado por estar gravando com a gente. Se apresenta, me fala um pouquinho do que é o Comida e depois a gente vai entrar o que o turista faz ou que ele pode fazer na cidade de Belo Horizonte. Antes eu quero agradecer a oportunidade, né, de ter aí mais esse canal para poder falar do Comida de Boteco de Belo Horizonte. Sobre o Comida de Boteco, eu acho que uma coisa importante é dizer, ele nasceu aqui em BH, eu acho que o fato de ter nascido aqui contribuiu para ele virar uma marca forte, porque o Belo Horizontino adora boteco, isso é fato, né? Então acho que a geografia cultural da cidade demarcada pelos botecos é uma excelente maneira do turista conhecer a geografia da cidade. E o Comida, ele nasceu no ano de 2000 e a ideia era valorizar os botequins mais tradicionais, os botecos de raiz. O que são esses botecos de raiz? São os botecos tocados por famílias, o que a gente batizou como espontâneos, né? São aqueles que muitas vezes nasceram da garagem da casa da pessoa. A pessoa tinha uma lojinha ali e que era uma merceariazinha que acabou virando boteco. Então são estabelecimentos que não pertencem à rede, não pertencem à franquia. E quando a gente começou a fazer o concurso, a ideia era ir atrás aí da dobradinha, do pé de porco, da rabada, da língua, né? Dessas comidas muito típicas, né? Não só da culinária mineira, mas de uma culinária de raiz brasileira. Começou em 2000 com 10 botecos. Hoje a gente está aqui na saideira de Belo Horizonte com 45 botecos participando, todos aqui mostrando seus petiscos. Já estamos em 20 cidades do Brasil e esse ano, pela primeira vez, a gente vai eleger o melhor boteco do Brasil. Uau! É que é uma coisa também que eu gostaria de agradecer, porque vocês conseguiram irradiar esse processo de resgate da comida de raiz também na cidade de São Paulo, que deu a oportunidade de muitos turistas que vão à cidade de São Paulo conhecer aquele boteco que faz um petisco que ele nem sabia e muitas vezes estava do lado da casa dele. É verdade, é verdade. Uma prova disso é o Berinjela, lá no Tatuapé, que um depoimento que ele nos deu era exatamente esse. Ele era um boteco de 50 anos já de existência e muitas pessoas da vizinhança às vezes não o conheciam. Isso é uma coisa, acho que é bem bacana aí do concurso, e não só faz com que a vizinhança conheça, mas também atrai muito o turista e começa a estabelecer ainda mais uma relação de proximidade, que é muito característica do boteco, né? Todo mundo tem aquele boteco coração, todo mundo tem aquele boteco ali que é o seu preferido, e eu acho que isso acaba contribuindo para que o turista também tenha um olhar mais atencioso para esse tipo de estabelecimento, e é onde você pode ter aí uma mostra de cultura popular de uma maneira muito na veia mesmo, muito efetiva, né? Não só descontraída, né? Descontraída, informal, democrática, né? Porque na mesa de um boteco você vê muitas vezes um grande empresário e o seu funcionário lá de chão de fábrica dividindo o mesmo ambiente, né? Na maior alegria. Eu acho que o boteco, ele é aí talvez uma das grandes arenas aí da sociabilidade e da democracia no Brasil, né? Então essa proposta do Comida de Boteco é valorizar esse estabelecimento, que hoje a gente pode dizer que é a nossa missão, transformar vidas através da cozinha de raiz. Essa missão é linda de vocês, é linda, sinceramente é linda mesmo. Obrigada. A gente acredita muito nela, ela é o nosso propósito de trabalho de todos os dias, saber que uma pessoa que vai subir ao palco ali daqui a pouco, ela pode ter a vida dela absolutamente transformada, e muitas vezes não, ele estar participando já faz com que ele seja tão conhecido e tão reconhecido que dá aquela família inteira ali um outro momento de vida aí a partir da vivência do concurso. Então a gente fala que a missão do Comida, de fato, a gente vivencia ela todos os dias com o trabalho, e é muito gostoso fazer o que se gosta e saber que o que a gente faz está ajudando a vida das pessoas, e pro público ajuda também, porque mais momentos de alegria, mais tiragostos. E agora, esse ano são 2 passos importantes. O mais importante de todos é a eleição do melhor boteco do Brasil.
Brasil. E a gente está criando pela primeira vez um outro produto com a marca Comida de Boteco, mas que tem o mesmo propósito do Comida de Boteco: levar pessoas para o boteco. É o Clube Comida de Boteco, um clube de benefícios, um clube de pertencimento, que é para aquela pessoa que quer ser botequeiro de carteirinha. Então ela faz a adesão através do site do Comida de Boteco, e os bares que são credenciados, eles são bares participantes do Comida de Boteco. A pessoa indo nesses lugares, ela pode ter descontos e promoções exclusivas para quem é sócio. A ideia é estender um pouco o efeito Comida de Boteco ao longo do ano para os estabelecimentos e criar uma relação do sócio, né, daquele cliente, com a marca Comida de Boteco, uma relação de mais afinidade, de mais proximidade também. Então, se você já tinha um motivo para ir ao boteco, agora você tem um incentivo para ir ao boteco. Exatamente. Agora você tem mais motivos para ir pro boteco. Agora, falando desse processo de intimidade com a cidade, quando você está em BH, onde você costuma passear em BH? Até para que o turista também tenha a visão de Eulália, que está aqui, que ajuda a desenvolver um projeto, que você gosta de fazer no seu momento de lazer em Belo Horizonte. Falar que eu gosto de ir nos botecos é um absurdo, mas é verdadeiro, assim, mas sem sombra de dúvidas, assim, o meu lazer é muito boteco também. Mas assim, eu tenho um lugar de Belo Horizonte que eu gosto muito, que é a Serra do Curral. Serra do Curral? Então, a região ali da Praça do Papa, a região da Serra do Curral, eu acho uma região muito bonita. É um lugar, assim, que você consegue enxergar Belo Horizonte quase inteira. Hoje não mais inteira, porque Belo Horizonte já cresceu para além da Serra do Curral e muito, né? E verticalizou também. Já, exatamente. Mas a Serra do Curral, ela ainda traz ali uma poesia da Belo Horizonte de outrora, né? Do Curral del Rei, que é, né? Tudo começou ali. E é um lugar que eu acho muito bonito, é um lugar que eu acho que quando eu sinto, é muito prazer de ir, porque você tem cheiro de natureza, é um lugar onde você ainda sente cheiro de natureza no meio da cidade, você tem uma vista incrível da cidade. Então, uma coisa que eu gosto de fazer na cidade é fazer caminhada na Avenida Agulhas Negras, lá em cima, à beira da Serra do Curral, emendando já com o Parque das Mangabeiras, que eu acho que é um lugar muito privilegiado da cidade. Vale a pena ser conhecido, um parque muito bem cuidado, um parque muito agradável e que fica ali à beira ali da Serra do Curral. Ah, maravilha. Eulália, obrigado, né? Obrigada a você. Você contribuiu bastante para que o turista possa vir à cidade de Belo Horizonte, conhecer os arredores, conhecer os botecos, e agora tem mais um motivo, todo ano tem a festa da saideira. A gente já vai se preparando aí, vai comprando as suas passagens, vai reservando hotelaria, porque essa festa aqui realmente é espetacular, viu? Muito obrigado. Obrigada a vocês. Parabéns. Obrigadão. Meus amigos, e agora a gente vai ter o prazer de poder falar com uma das pessoas que eu não consegui entrevistar aqui em São Paulo, mas eu tenho também um ponto de vista, né, sobre o transporte de Belo Horizonte. Escuta um pouco do que a Flávia pode nos dizer nessa pequena entrevista sobre o transporte na cidade de Belo Horizonte e algumas dicas culturais. Agora eu consegui raptar mais uma pessoa que eu não consegui entrevistar no primeiro Comida de Boteco, até porque, mesmo ela morando em São Paulo, às vezes é difícil conciliar a agenda. Flávia, me conta o que você faz aqui no Comida de Boteco. Bom, no Comida de Boteco todo mundo faz de tudo um pouco, não é? A equipe é pequena, mas eu tenho como responsabilidade principal a operação do concurso, que é as regras, como funciona, o que orientar os bares, o que orientar junto aos patrocinadores, quer dizer, fazer a máquina funcionar. E também a parte de comunicação, criar a campanha, tocar isso, o que a gente vai fazer de mídia, como relacionar não só com a mídia de anúncios, mas também com a mídia espontânea, a questão da imprensa, de PR, é isso que eu faço. O que a gente está fazendo aqui hoje é trazendo as pessoas que têm vários olhares sobre a cidade, para que o turista também tenha esse olhar, ou quando ele vier à cidade para passear, que ele consiga sentir um pouco desses olhares. Me fala um pouco do que você gosta, o que você pode exaltar de positivo para o turista passear e conhecer na cidade de Belo Horizonte. Bom, eu sou de BH, nasci aqui, eu morei um ano em Brasília e eu moro há quase 17 anos em São Paulo. Então, é bom que cria um pouco de comparativo. O que eu mais gosto em BH? Apesar de que os mineiros acham que piorou muito, que é a questão do trânsito, e é verdade, em todos os lugares no Brasil isso tem sido um problema, mas não se compara a São Paulo. Então, assim, a melhor coisa que eu acho em BH é que você tá, por exemplo, aqui na região da Pampulha,
Pampulha, região norte da cidade. Você, em 20 minutos, você cruzou a cidade inteira, você tá na Zona Sul, você pode ir até o limite das montanhas, da Serra do Curral, você tem a vista da cidade inteira. Então é muito fácil se deslocar na cidade. Isso é uma das coisas que eu mais gosto. Por exemplo, ir a Ouro Preto. Em 1h30 você tá em Ouro Preto. É muito tranquilo, você consegue conhecer lugares novos e mesmo dentro da cidade. No nosso negócio, que é o Comida de Boteco, né? É muito fácil, são 45 botecos participantes aqui. Em um dia, num sábado, você começa, sei lá, meio-dia, 1h da tarde, até às 9 da noite, você visitou 15, 20 botecos. Coisa que em outras cidades, como São Paulo, como Rio, é mais difícil pela questão do deslocamento. Então essa coisa da facilidade de deslocar e a proximidade e o acolhimento também que a gente tem em cada um dos lugares são as coisas que eu mais gosto. Isso é uma coisa encantadora, que vários lugares que a gente vai aqui para fazer turismo, ou para fazer compras, ou para se informar, existe um acolhimento muito forte do mineiro, né? Que é bem diferente do resto que a gente visitou na região sudeste. Tudo bem que quando a gente vai pro Rio de Janeiro, carioca é bem afetivo e tudo mais, mas existe um carisma muito forte no público mineiro. A gente costuma dizer que a maioria das pessoas recebe as visitas na sala. O mineiro recebe as visitas na cozinha. Porque aí já fica mais fácil, já prepara uma coisa, já tá ali. Então tudo nosso passa muito pela cozinha. Acho que essa é uma característica legal dos mineiros e o acolhimento vem daí. Mas uma outra coisa, além desses deslocamentos, quais os lugares você gosta muito de passear, já que você tem esse deslocamento mais fácil da cidade? Tem uma biblioteca, tem um centro cultural, uma coisa que você goste mais da cidade? Olha, existe na praça do complexo da Praça da Liberdade, agora tem vários museus novos, tem o Centro Cultural Banco do Brasil, que ficou lindíssimo. Aí você tem lá o prédio do Niemeyer, enfim, o complexo da praça, ele é muito legal e como é pequeno, dá pra conhecer tudo muito rapidamente. E lá tem uma biblioteca bem antiga, que é a biblioteca pública da cidade, e que ela tem todo um estilo modernista dos anos 50, o prédio em si é muito bonito. Eu gosto muito de ir até lá. Por mais que hoje talvez as pessoas vão um pouco a bibliotecas, mas é um lugar assim, tranquilo, calmo, que pra se ler um livro é o ideal. Olha que maravilha. Flávia, obrigado pela sua participação, obrigado por você ter dado um pouco dessa sua visão sobre a cidade. Você que está ouvindo, não fica só ouvindo, vem aqui conhecer um pouco disso, vem conhecer essa facilidade do transporte em BH e aproveita para conhecer. Tem um outro lugar também, me lembrei aqui agora, que eu adoro, que é uma padaria aqui, chamada Padaria Bonomi, que é sensacional. Olha que aí. É uma padaria só de pães artesanais, só fermento natural, os pães são muito bem feitos, o lugar é lindo. Bonomi, e fica aqui... Chama Bonomi. Bonomi. É. Já aproveita, já pesquisa aí, ó, se você for fanático por pães com... Vale a pena conhecer. Maravilha. Obrigado, Flávia. Você está ouvindo o Tourcast, seu podcast de turismo. Pois é, cultura, dicas de turismo, o evento Comida de Boteco, você já tem vários motivos para conhecer a capital mineira e se o caminho para o seu coração passa pelo estômago assim como o meu, você vai se apaixonar também pela gastronomia mineira e aqui eu citei alguns dos meus pratos favoritos que vão aguçar o seu interesse gastronômico em fazer com que Belo Horizonte seja o seu próximo destino. Frango com quiabo, pão de queijo, queijo canastra, ambrosia, tutu de feijão, bambá de couve, feijão tropeiro mineiro, leitão à pururuca e o café de Minas Gerais. Mas escuta só um pouco mais de como é que a gastronomia se envolve no turismo de Belo Horizonte e aí tem uma pequena entrevista com a Márcia. Dando continuidade às informações que a gente está passando aqui sobre Belo Horizonte, a gente já falou muito sobre a cultura, a gente falou sobre os arredores de BH, a gente falou muito sobre o Comida de Boteco, que é o que trouxe a gente aqui. Agora eu trouxe aqui para os ouvintes ouvirem a Márcia. Márcia, conta para mim um pouco o que você faz aqui em Belo Horizonte. Eu faço parte da Secretaria Executiva da Frente da Gastronomia Mineira, que é um movimento criado há 2 anos em Minas Gerais, exatamente para poder articular todos os setores ligados à gastronomia dentro dessa imensa cadeia, né, que é a cadeia produtiva da gastronomia, que passa desde o produtor rural até a mesa do restaurante, onde o turista pode degustar um prato mineiro. E o nosso trabalho é articular todos esses setores com foco na promoção, na proteção e na defesa da gastronomia mineira. E quando a gente fala de cultura da gastronomia mineira, tem algumas coisas que são
muito clichês ou são mais famosas no resto do país que vocês conseguiram exportar. O queijo mineiro é famoso, o doce de leite mineiro é famoso, a cachaça, mas tem algumas coisas na gastronomia mineira que não são tão famosas em outros estados. O que você pode elencar para que quando o turista venha passear, por exemplo, em Belo Horizonte, que outros elementos da gastronomia você recomenda que ele conheça na cidade? Eu não digo nem que são clichês, são aqueles produtos na realidade que têm um potencial maior de chegar ao imaginário do turista, né, que sai fora de Minas Gerais. Mas nós temos produtos aqui que são muito conhecidos pelos mineiros que não têm esse poder, né? Ainda não adquiriram esse protagonismo de chegar ao universo nacional e internacional. Eu cito como exemplo os doces. Nós temos doces maravilhosos, o doce de leite, a goiabada cascão, os doces de compota, de araxá. Enfim, esse é um dos produtos que ainda não tiveram esse protagonismo, mas que tem um potencial enorme para poder atrair turistas de experiência, para poder vir a Minas Gerais aprender a fazer esses pratos e também de levar isso para outros lugares como ícones simbólicos da gastronomia de Minas. E quando o turista está pesquisando coisas para se fazer, onde que é a fonte de informação que você indica que ele possa pesquisar, onde ele pode experimentar, onde ele pode ter essas experiências gastronômicas? Tem uma fonte de informação que ele consiga consultar hoje? Então, esse é o nosso trabalho, de consolidar todas essas informações em um lugar só, onde as pessoas que estão vindo a Minas consigam todas essas informações. Ainda estamos num processo de construção. Eu recomendo o site fgmg.com.br, que é o site da Frente da Gastronomia. Inclusive, a gente vai até deixar um link para o turista, como você gravou aqui, a gente deixa sempre um link para que ele possa acessar lá. fgmg.com.br. Se ele não conseguir ali a informação que ele quer, basta entrar em contatos, nos mandar um e-mail, porque um dos nossos membros fundadores da Frente é a Secretaria de Estado de Turismo, é onde a gente busca todas as informações que podem ser repassadas para o turista, enriquecendo isso, evidentemente, com todos os outros membros da Frente, como o próprio Comida de Boteco, que é membro fundador da Frente, e é por isso que nós estamos aqui prestigiando esse evento maravilhoso, que é ícone da gastronomia mineira, que já ultrapassou nossas montanhas para poder ter uma abrangência realmente nacional, e que a gente tem condição de fazer, de repente, um roteiro personalizado para esse turista. É um turista que tem restrição alimentar, ele não pode isso ou aquilo. Nós podemos fazer um roteiro gastronômico para ele, em que ele possa degustar Minas dentro da restrição que ele tem. Então a gente tem todos esses canais de comunicação que habilita a gente a fazer esse cardápio, vamos dizer assim, turístico personalizado. Márcia, obrigado pela sua participação, obrigado por você ter dado essa visão gastronômica aí de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né? Porque a culinária mineira, ela conseguiu ultrapassar as fronteiras, né, das montanhas de vocês. Quando a gente fala em São Paulo, fala no Rio de Janeiro, é muito difícil que alguém não se apaixone pela gastronomia mineira. Eu que agradeço, e para finalizar, o que eu gostaria de colocar é a gastronomia realmente como um mecanismo de prazer para as pessoas, mas também de desenvolvimento econômico e social de um povo. E Minas tem muito a colaborar com isso para poder conseguir construir uma identidade para a gastronomia brasileira. Maravilha. Então agora você que é ouvinte tem mais motivos para vir para Belo Horizonte, não só para passear, mas para curtir as suas experiências gastronômicas. E se você também é um apaixonado por fotografia, saiba que a capital mineira é palco de bons lugares para se tirar foto. E lá no evento eu tava com um fotógrafo oficial, que era o Beto. Olha só as dicas dele para se fotografar e registrar em imagens Belo Horizonte. Beto, a gente tá fazendo esse olhar de múltiplas pessoas aqui em Belo Horizonte, pessoas que trabalham em BH, que moram em BH, para motivar, dar mais motivos para o turista conhecer a cidade. Me conta um pouco o que você faz aqui, se apresenta e me conta o que você faz aqui em Belo Horizonte. Bom, meu nome é Beto, eu sou fotógrafo profissional e trabalho muito também no ramo da fotogastronomia. E como hobby, eu faço muita foto de lugares, de pessoas, de culturas diferentes, principalmente na região de Minas Gerais.
Quais são os lugares que o turista que gosta de fotografia, pelo seu olhar, né, pelo seu profissionalismo fotografando a cidade, que você pode indicar para que ele possa usar um argumento de visitar a cidade e ao mesmo tempo também registrar por imagens a cidade de Belo Horizonte? Belo Horizonte é uma cidade riquíssima para fotografia. Além do aspecto das ruas e dos bairros que estão dentro da Avenida do Contorno, que foram mais bem planejados, são lugares extremamente arborizados. Então a gente tem muitos parques, como o Parque Municipal, que é muito grande. Subindo a Avenida Afonso Pena, que é a principal de BH, a gente vê a Praça do Papa, é um ícone de Belo Horizonte. Quem vai a Belo Horizonte sempre conhece a região ali do bairro Mangabeiras, que a gente chama. E a vista da Serra do Curral, que é maravilhosa. Acho que é por isso que a cidade de BH tem o nome de Belo Horizonte. São várias vistas bonitas, e principalmente a da Serra do Curral, que faz esse contorno belíssimo, visto de várias partes de BH. Eu destacaria também o complexo arquitetônico da Pampulha, que é muitíssimo interessante. São obras do Niemeyer, paisagismo do Burle Marx. Então tem toda uma programação para quem quer visitar a Pampulha, tem a igrejinha da Pampulha, e também falar dos arredores de BH. Não tem como falar de BH e de paisagens bonitas sem falar desses arredores, porque Belo Horizonte está cercado por montanhas. Então, saindo 5, 10, 15 quilômetros de BH, você já vai em lugares fantásticos. Por exemplo, o Topo do Mundo, que fica na saidinha de BH, sentido Rio. Topo do Mundo? Topo do Mundo. É um lugar super alto, onde as pessoas pulam de parapente. Olha aí. E também que tem uma vista maravilhosa, né? Você vê o entardecer lá, é fantástico. Então, vir para BH tem que conhecer também o Topo do Mundo. Topo do Mundo. Minas Gerais tem muitas cachoeiras, tem muitas trilhas. Tem alguma que você gosta especificamente de fotografar nos arredores de Minas, quando a gente fala de cachoeiras? Além das cachoeiras que são as mais conhecidas, geralmente elas têm o maior número de visitantes. Isso para o fotógrafo de natureza, de paisagem, não é muito bom. Então a gente tenta sempre procurar as cachoeiras mais longes, mais assim, escondidas, vamos dizer assim. É só chegar em qualquer lugar e perguntar onde tem cachoeira, porque Belo Horizonte, Minas Gerais, é uma caixa d'água, né? Exatamente. Então em todo lugar que você vai achar cachoeira. Então é difícil dar uma receita do lugar certinho. Acho que o fotógrafo tem que vir, o turista tem que vir, trazer a câmera e sair clicando por BH e Minas. Quando a gente fala do circuito da Pampulha, a própria lagoa, ela também é palco de vários esportes, né, que as pessoas vêm fazer, como a volta da Pampulha, que é super conhecida. O que exatamente ali na Pampulha você pode dar de dicas para que ele possa clicar ali naquela região? Além de ser uma área super agradável, para quem quer fazer esporte é excelente. Ou corrida, bicicleta. Se não me engano, ela tem uns 16 quilômetros de extensão de orla. E a vista é maravilhosa, porque você vai andando pela lagoa, você vai vendo animais que vivem por ali, as pessoas fazendo caminhada, passeando com os cachorros, bicicleta. Então, todo tipo de esportista tem ali. E em volta da lagoa tem muitos bares para se conhecer. Como BH, capital dos bares, né? Nada mais comum, icônico, né? Mais gostoso do que chegar na Lagoa da Pampulha, dar aquela corridinha, depois sentar no bar, ou tomar uma água de coco, tomar uma cerveja. Tem um parque também, tem um parque antiquíssimo de BH, chama Mangueiras. É um parque de diversões. Fica próximo à Lagoa da Pampulha. Olha aí, fica próximo à igrejinha da Pampulha. A igreja da Pampulha. E tem muita coisa, né? Tem muitos bares, principalmente bar. E tem o Mineirão e o Mineirinho, que fica do lado também. Pra quem é fã de esporte, de eventos, vale ir um dia de jogo pra poder prestigiar também. E aproveitar e fotografar também. Sim, fotografar também. Beto, obrigado por você ter mostrado um pouco da sua visão sobre a cidade de Belo Horizonte. E você que está nos ouvindo, vem aqui pra cidade pra clicar, fotografar e registrar as imagens que só Belo Horizonte pode trazer pra você. Vem pra cá porque BH tem muita coisa boa pra tirar foto. Pois é, meu caro ouvinte, além de cultura, fotografia, muitos botecos, trilhas, eventos culturais na capital mineira, também tem uma vida noturna muito rica. E se você acha que Minas só tem música sertaneja, você tá enganado. Minas também é palco de rock. Se liga nessas dicas que a gente pegou com a Dani sobre a vida noturna de BH e sobre as dicas de rock and roll, baby. Se você acha que vir para Belo Horizonte é só comer, beber e se divertir com a parte cultural, não. A gente tem também uma parte muito
rica da cidade de Belo Horizonte, que é a parte noturna. Mas mais do que isso, eu vou trazer mais uma pessoa para falar com a gente, que é a Daniela. Daniela, se apresenta, por favor, para as pessoas saberem o que você faz aqui ou o que você faz no Comida de Boteco também, né? Meu nome é Daniela Bicalho, sou coordenadora hoje responsável pelas regiões norte e nordeste do país, mas como boa Belo Horizontina e uma eterna apaixonada por botecos, tenho também dicas que são mais pra uma pegadinha rock and roll, que é bem o meu universo, assim, são as coisas que eu gosto de curtir, frequento. Tenho um lado diurno, que é bem ligado com o ecoturismo, gosto muito de bicicleta, faço várias trilhas, mas a minha pegada hoje aqui pra vocês vai ser mais com a linha rock and roll. Belo Horizonte é uma cidade que você tem uma noite com início, meio e fim. A gente tem happy hour nos nossos botecos do comida e vários outros botecos da cidade. São muito tradicionais e a atração mesmo principal para turistas, com uma cozinha muito rica, tradicional, a tradicional cozinha mineira, bolinho de angu, muito pastelzinho, nosso tropeiro para comer até com a mão, que é uma delícia. A gente tem uma sequência aí em circuitos de rock, casas noturnas que tem vários shows de bandas locais que são covers. Tem bandas como, vou citar algumas, tá? O Seu Madruga, que toca AC/DC, é muito querido. Tem a turma do It's Only Rolling Stones. Uau! A gente tem vários covers aí de bandas bem bacanas, com rock bem legal, em casas que são confortáveis, que tem um preço super acessível pro turista, muita gente bonita. E a gente tem o fim da noite de Belo Horizonte. A minha favorita é a Obra, a casa noturna com maior idade na cidade. É uma balada que vai até às 7 horas da manhã. Quando você fala maior idade, deixa eu só entender, o que é a faixa etária aí dessa casa? Na verdade, é a idade da casa. É uma das casas mais antigas da cidade. Já tem mais de, se eu não me engano, tá em torno de 20 anos de funcionamento. Então eles funcionam de quarta a domingo. Tem vários estilos musicais. Tem surf music, funk, a pegadinha funk soul. Mas tem também o rock dos anos 80 e o dia da vitrola, do vinil, que é muito legal. Sério? Mas é uma data específica, um dia da semana específico ou não? Na verdade, a programação ela é variada pelo mês, tá? Legal. Não necessariamente toda quinta-feira é um soul, todo sábado é rock. Eles têm aí uma variação mês, né? Então vale a pena entrar no site ou na página deles, nas redes sociais e checar a programação. Mas não só a Obra, né? No caso, eu tô falando aqui a minha predileta, que eu fico lá até às 7 horas da manhã. De lá eu já emendo no Mercado Central. A gente tem outras casas noturnas interessantes, que tem bastante gente bonita na pista e vai até de manhã, já saindo direto pra uma feira hippie se for domingo, pro Mercado Central se for o sábado. Então, pra quem acha que Belo Horizonte é aquela cidade pacata como mineiro, tem muita coisa pra conhecer, com certeza. Tem mais algum outro lugar que você recomenda, o bairro que você recomenda? Porque assim, eu faço muito um paralelo com a cidade de São Paulo. Em São Paulo a gente tem um bairro do Bexiga. Em uma rua só você encontra várias casas de rock, né? Onde você pode sentar, ouvir aquele rock antigo. Às vezes são várias bandas que estão ali, assim como essa que você citou da Obra, 20 anos, tem um público super fiel, super cativo. Tem algum lugar específico onde atrai mais, um dos bairros que atrai mais esse turista que tá afim de ouvir um rock and roll? Olha, a gente tem o circuito do rock com 3 casas, que é o Jack Rock Bar, o Lord Pub e o Circus, casas que são focadas nesse ritmo. Nós temos uma casa super pitoresca que fica numa região embaixo do viaduto Santa Teresa de Belo Horizonte, uma região super tradicional. Baixo do viaduto? Chama Baixo Centro Cultural. E aí é balada também, que vai madrugada fora com vários estilos, e eles também têm essa pegada do vinil, eles gostam muito de festas. A Obra e o Stonehenge. Stonehenge é uma casa bem antiga também, e já mais pra galera que curte um punk. Olha aí! Metal mais pesado. Ó, então você que tá se planejando agora pra vir pra Belo Horizonte, você tem boteco, você tem cultura, você pode fotografar. Agora você falou uma coisa que eu acho muito interessante, você falou de trilhas, né? Me dá um pouco o seu olhar sobre as trilhas que você costuma fazer aqui nos arredores de Belo Horizonte. Bom, eu acho que a gente primeiro tem que cumprir a nossa missão, né? Cuidar do corpo, desestressar um pouco. Eu gosto muito de pedalar quando eu tenho oportunidade, sou da turma da bike. A gente tem trilhas por cidades históricas muito próximas. Sabará é aqui do lado, dá pra ir super fácil, existem trilhas em Sabará. Quem gosta de casar um pouco da história com a natureza, a gente também consegue coisas muito interessantes em Ouro Preto. São trilhas mais íngremes, mas tem vários visuais interessantes. E a gente
tem as trilhas tradicionais também, Lagoa Santa, que é muito perto, que leva até a Gruta da Lapinha. Tem as trilhas da Serra do Cipó, que demandam um esforço maior, porque você precisa deslocar 90 km de carro, fazer a trilha e depois voltar para a cidade, mas vale muito a pena. Aí no Cipó você consegue trilhas de nível médio, baixo, alto, para iniciantes, para amadores, para profissionais. Então dá para você começar o final de semana aí cumprindo a sua missão. Durante o dia faz uma trilha, mexendo o corpo, suando um pouco, para depois voltar para Belo Horizonte e aí sim curtir tomar a noite cerveja, ir para uma pista, cair na balada. Maravilha. Dani, obrigado mesmo por ter dado um pouco dessa visão noturna de Belo Horizonte. E faz um convite aí pro turista, vem pra Belo Horizonte. Olha, eu também quero agradecer a presença de vocês. É fantástico vocês estarem aqui na Festa Saideira. Estamos aí há 17 anos realizando essa festa que é linda. Linda mesmo. Eu acho que todo mundo devia se programar para um dia participar dessa festa, que realmente é um evento fantástico. E eu convido todo mundo a conhecer Belo Horizonte. Belo Horizonte tem gastronomia, tem cultura, tem história, museu, tem balada e tem muito rock and roll. É isso aí. Você que tá ouvindo esse Tourcast, não fica só ouvindo e vem aqui pra Belo Horizonte pra curtir tudo isso. E aí, ficou interessado em conhecer Belo Horizonte e seus arredores? Não perca tempo. É barato para você visitar. Aproveita que o dólar tá caro, tenta fazer mais viagens aí pelo Brasil. Se você for viajar para lá, conte com o suporte da Infinity e Redcast Turismo. Tenha uma boa estadia na cidade de Belo Horizonte. E se você for lá para beber em um dos botecos, me chame que eu vou com você com o maior prazer. Um abraço e até o próximo Tourcast. Agradece a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.